But in the case of Jesus, we have records. We don't have contemporary records. We don't have, in other words, people who knew Jesus at the time didn't leave us any writings about him. How much of a problem is the fact that we don't have contemporary records for Jesus? It's a very big problem that we don't have contemporary records if we want to know exactly what he said and did. No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês uma lista das principais fontes históricas a respeito de Jesus Cristo. Vou mostrar para vocês também como que saber essa lista pode ser muito útil quando você estiver num debate ou defendendo a fé cristã. E também eu vou mostrar para vocês como que você pode usar essa lista na sua defesa da fé em Jesus Cristo. Olá, caso você ainda não me conheça, eu sou Carol Baeta. Aqui no canal Apologetas eu defendo a fé cristã. Eu tenho apresentado para vocês alguns vídeos sobre defesa da fé nos evangelhos, defesa da confiabilidade histórica e textual dos evangelhos. E no vídeo de hoje eu quero falar mais sobre a questão da confiabilidade histórica dos evangelhos, apresentando para vocês as principais fontes históricas que nós temos a respeito da pessoa de Jesus Cristo, por que saber essa fonte é extremamente importante e como você pode conversar, criar pontes para desenvolver uma defesa da fé nessas fontes, na confiabilidade dessas fontes. Bem, pessoal, eu falei para vocês que um apologeta funciona mais ou menos como um advogado. Ele tanto apresenta argumentos a favor do que ele defende, do que ele crê, quanto apresenta contra-argumentos, né, mostrando a fraqueza dos argumentos que são contrários à visão que ele está ali de repente defendendo no tribunal. E para isso, geralmente, os advogados ou os investigadores trabalham com uma lista de evidências para o fato que eles querem investigar. No caso da defesa da fé em Jesus Cristo, nós também trabalhamos com uma série de evidências, uma lista de evidências que eu chamei aqui de lista de exposições, que nos fornece informações a respeito de Jesus Cristo e nos ajudam a defender que Jesus Cristo realmente existiu e que ele falou coisas a respeito dele mesmo que nos fazem pensar que ele é muito mais do que um mero professor de moral. E eu gosto de dividir essa lista de exposições sobre Jesus em 4 categorias que eu quero que você guarde. A primeira categoria são os 4 evangelhos. Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Como eu disse, eu quero que você guarde, como o próprio Gary Habermas ensina, essas são 4 fontes históricas e distintas a respeito de Jesus Cristo. Nós chamamos, os historiadores também chamam essas fontes de fontes primárias a respeito de Jesus Cristo. Mas nós também temos outras cartas da época que também podem ser consideradas fonte primária, que é o nosso segundo tipo aqui na lista de exposição, que são as cartas, por exemplo, de Paulo, Pedro e João. Mas nós temos um outro tipo de lista de exposição, uma outra categoria de fonte histórica a respeito de Jesus Cristo, que está aí no nosso terceiro lugar na nossa lista de exposição, que são as fontes históricas não interessadas. E quem são essas? São as fontes históricas fora da comunidade cristã. São eles: o historiador Flávio Josefo, o Talmud, Tácito e Luciano. Essas são fontes não interessadas porque eles não eram cristãos, não tinham interesse nenhum na existência de Jesus e em provar que Jesus realmente existiu, mas são fontes que corroboram com o relato dos evangelhos. E o outro tipo de fonte aqui na nossa lista de exposições são as descobertas arqueológicas. Desde o século passado, a confiabilidade dos evangelhos tem sido incrivelmente fortalecida através dos achados arqueológicos. Mas diante dessa lista de exposições, eu quero deixar claro algo aqui para vocês. A gente precisa saber, enquanto cristãos, o que a gente não tem. E nós não temos os documentos originais dos evangelhos. O que nós temos são cópias de cópias de cópias. E isso é inclusive esperado. Nós não temos nenhum documento original do mundo antigo. Nós não temos os documentos originais nem mesmo do Shakespeare, que viveu no século XVI e XVII, quiçá de 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás. E nós não temos, não é porque Deus não quis preservar os originais, é por uma questão realmente de material. Não tinha um material que durasse tanto tempo assim. Agora, como que nós usamos essa lista de exposições para defender a nossa fé nos
dos evangelhos, a confiabilidade dos evangelhos. Nós vamos ter que voltar naquela lista de categorias de perguntas que eu falei para vocês no vídeo anterior. A primeira categoria é sobre as testemunhas. Nós queremos saber se as testemunhas são confiáveis. E o que nós queremos saber não é se as testemunhas são confiáveis no sentido que podemos confiar no caráter dessas testemunhas. A questão aqui é se as testemunhas estavam realmente retratando o fato que aconteceu no passado ou se elas estavam criando mitos. E aqui vale uma reflexão. Você acha que os relatos dos evangelhos parecem mitos? Pensa bem, mitos e ficção geralmente começam de uma forma bem peculiar. Se você gosta de Star Wars, você sabe como começa uma ficção. As ficções e os mitos começam assim, há muito tempo atrás, num lugar bem distante. Quando o texto começa com essa introdução, a gente já sabe que ali é uma ficção. Mas dê uma olhadinha no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, no versículo 1. Lá, o autor começa apresentando uma narração coordenada dos fatos que se realizaram, fatos históricos, baseada em testemunhas oculares e investigação cuidadosa, relato escrito para Teófilo a fim de assegurar a verdade dos fatos. Lucas investigou cuidadosamente e escreveu de forma ordenada. Outros autores do Novo Testamento também afirmaram estarem escrevendo fatos históricos. Pedro disse que não seguiu fábulas, mas que foi testemunha ocular dos atos de Jesus. João disse que proclamou o que viu e ouviu, baseando-se em sua experiência pessoal. Pedro e João afirmaram que não inventaram histórias. Eles viram e ouviram Jesus. Na carta de Pedro você lê o seguinte: de fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando falamos a vocês a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, fomos testemunhas oculares da sua majestade. 2 Pedro 1,16. Em João 1, você também tem a mesma experiência. Proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. Eu falei para vocês de uma segunda categoria de perguntas, que é a questão do o testemunho. E quando nós avaliamos as fontes históricas que nós temos e essa categoria de perguntas, nós queremos saber o seguinte: nós podemos confiar que os escritores dos evangelhos estavam escrevendo história? Eu trouxe para você uma lista aqui de 5 evidências de que nós podemos confiar que os escritores do evangelho estavam registrando história, fatos do passado. Primeiro, como eu disse, os relatos do evangelho realmente parecem relatos históricos, como está lá em Lucas capítulo 1, versículo 1. Os evangelhos incluem detalhes como datas, horários, clima, costumes, sugerindo relatos de fatos. 2. Os escritores do Novo Testamento afirmaram que estavam registrando história, relatos históricos de testemunhas oculares. As mulheres sendo as primeiras a testemunharem a ressurreição é um fato improvável para uma ficção daquela época. Terceiro, os relatos dos evangelhos nos apresentam uma experiência literária de que realmente estamos lendo sobre fatos do passado e não ficção. Quarto, mesmo historiadores não cristãos consideram os evangelhos como história escrita. Até o Bart Ehrman admite que os evangelhos trazem informações históricas como o batismo de Jesus. Mesmo discordando de outros pontos, o Ehrman concorda que há fatos históricos precisos nos evangelhos. Quinto ponto é que os evangelhos contêm informações um pouco embaraçosas a respeito dos seguidores, dos discípulos de Jesus, que se fosse uma ficção, provavelmente não estaria ali. Quer um exemplo? A mãe de João chegando até Jesus e pedindo Jesus dar um lugar de honra para os filhos dela. Eu tenho certeza que se João e Tiago quisessem manipular alguma coisa, eles tirariam aquela parte, tirando as várias partes que Jesus repreende Pedro. Então, diante desses 5 pontos, eu defendo que nós podemos confiar no conteúdo dos evangelhos. A terceira categoria são as evidências que corroboram com o relato dos evangelhos. Assim como um advogado junta peças, informações, relatos para ter um testemunho unificado, nós podemos também verificar se existem outras fontes além dos 4 evangelhos que se conectam,
que corroboram com o relato que a gente tem nos evangelhos. Esse processo é chamado de corroboração, e com ele nós queremos ver se existem outras evidências que apoiam ou confirmam o relato bíblico. Se você quer ver mais como pode ser esse trabalho investigativo, principalmente a respeito de Jesus Cristo, eu aconselho você a assistir um filme que se chama Em Defesa de Cristo. Lá é relatado como que o jornalista Lee Strobel, agora apologista, ele uniu provas a respeito da ressurreição e da pessoa de Cristo também, e uniu várias evidências médicas, históricas, psicológicas que corroboraram para veracidade do relato dos evangelhos. Agora, além da corroboração externa, existe corroboração também interna. Os evangelhos frequentemente confirmam uns aos outros de uma maneira surpreendente. Essas são as chamadas coincidências não planejadas. Por exemplo, a prisão de Jesus. Em Mateus 26, do versículo 67 a 68, você vai ver que pessoas batiam em Jesus e perguntavam: profetiza-nos, Cristo, quem é que te bateu? E em Lucas 22, é explicado pra gente que Jesus estava com os olhos vendados. Por isso perguntaram: quem foi que bateu em você? Então a conclusão é que um evangelho está preenchendo os detalhes faltantes do outro evangelho. As pessoas estavam perguntando: Jesus, quem te bateu? Porque, como foi confirmado em Lucas 22, os olhos de Jesus estavam vendados. Isso aumenta a credibilidade histórica dos evangelhos. Mas vamos falar mais um pouquinho sobre a corroboração extra-bíblica. Essa, como eu disse, é uma corroboração muito importante para o testemunho a respeito de Jesus Cristo. Como eu falei para vocês no começo do vídeo, ainda existem ateus, não cristãos, que ainda usam o argumento de que Jesus só existe na Bíblia, mas isso é mentira. Existem outras fontes além da Bíblia que falam sobre Jesus e que corroboram com o testemunho dos evangelhos. Vamos começar falando do Flávio Josefo. O Flávio Josefo foi historiador judeu do século I e ele menciona Tiago, irmão de Jesus, e a crucificação de Jesus. Ele disse o seguinte: Tiago, irmão de Jesus, chamado Cristo, foi acusado de infração à lei e entregue para ser apedrejado. Você encontra essa informação no livro Antiguidades Judaicas. Outro relato de Josefo descreve Jesus. Abre aspas: nessa época havia um homem chamado Jesus. Pilatos o condenou a ser crucificado, mas seus discípulos relataram que ele havia aparecido a eles 3 dias após a sua crucificação e que estava vivo. Outra fonte histórica não interessada, extra-bíblica, que corrobora com o relato bíblico é o Talmud babilônico. O Talmud, que é um texto central do judaísmo, também faz uma referência a Jesus. Abre aspas. Na véspera da Páscoa, Yeshua foi enforcado, porque praticou feitiçaria e induziu Israel à apostasia. Mesmo o Talmud não nega os milagres de Jesus. Ele não nega que Jesus fez coisas maravilhosas, mas atribui esses milagres a poderes malignos, o que confirma indiretamente que Jesus fez coisas sobrenaturais. Luciano foi um escritor grego e também mencionou a crucificação de Jesus e como os cristãos o adoravam como um sábio crucificado. Luciano foi um escritor grego do século II. Ele zombou dos cristãos e mencionou Jesus. Abre aspas. Os cristãos adoram um homem até hoje, aquele personagem ilustre que foi crucificado por causa disso. Temos também Tácito. Cornélio Tácito foi um historiador romano que escreveu sobre os cristãos e a crucificação de Jesus. Ele relata um grande incêndio de Roma e como os cristãos foram culpados por Nero. Ele diz, abre aspas, Cristo, de quem o nome teve origem, sofreu a pena extremamente durante o reinado de Tibério, nas mãos de Pôncio Pilatos. É extremamente importante você saber a respeito dessa fonte dos anais de Tácito, de que os cristãos foram considerados culpados por Nero por causa do incêndio de Roma, porque existe todo um movimento de historiadores, de pesquisadores, inclusive na academia, tentando provar, tentando alegar de que essa ideia de que os cristãos foram perseguidos por alguns imperadores romanos é mentira. É uma invenção dos cristãos para fazer ali um apelo à emoção, uma falácia do apelo à emoção e tentar, de repente, tocar o coração das pessoas por causa do requinte de crueldade com que eles foram perseguidos. Mas aqui nós temos uma fonte histórica não interessada, confirmando sim que os cristãos foram perseguidos sob Nero, acusados aí como os mandantes, como os responsáveis pelo incêndio
incêndio que acometeu Roma. Então, para concluir, nós temos múltiplas fontes para conhecer, saber a respeito de Jesus Cristo bem nos primeiros séculos. Aqui eu nem contei ainda os escritos dos pais da igreja que falaram sobre Jesus, como Justino, Irineu, Tertuliano, Ambrósio, Atanásio. Todos esses têm também informações sobre Jesus e são ali dos primeiros séculos da era cristã. E eu espero que, sabendo dessa lista de fontes históricas a respeito de Jesus Cristo, você possa defender a confiabilidade dos evangelhos com confiança, com intrepidez, com ousadia e não temer quando alguém falar com você que Jesus só existe na Bíblia, só existe no Novo Testamento. Na verdade, nós temos aí uma grande lista de fontes a respeito de Jesus que corroboram entre si, que contribuem para um relato único de que Jesus existiu, operou milagres, foi crucificado, foi adorado como Deus e que alcançou tantas pessoas ali nos primeiros séculos e alcança inclusive até nos dias de hoje. Espero que você tenha gostado. Eu peço que você deixe aqui o seu comentário, sua dúvida, sua sugestão, inclusive a sua dúvida e objeção é bem-vinda aqui no nosso canal. Eu tenho interesse em saber do que você pensa sobre isso, quais são suas objeções, até para eu poder responder também, tá bom? Não deixe de compartilhar com quem você acha que esse conteúdo vai ser uma bênção, porque é assim, curtindo, comentando e compartilhando, que o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e vale a pena entregar para outras pessoas. Vou deixar aqui para vocês uma lista de vídeos e um vídeo que sobre este assunto, sobre confiabilidade dos evangelhos, sobre a confiabilidade na pessoa de Jesus Cristo, que eu acredito que vai enriquecer ainda mais o seu conhecimento, o seu repertório e vai te dar mais coragem para se posicionar enquanto cristão na nossa sociedade, tá bom? Um abraço, fica com Deus, até mais. Tchau, tchau. But how about love thy neighbor as thyself? Love thy neighbor like thyself was an aphorism 6,000 years before the story of Jesus Christ was invented.